Shalom a todos, shalom apóstolo Heber, shalom pastores. É uma alegria estar aqui, um prazer enorme, um privilégio muito grande. E gostaria de orar, né, para nós iniciarmos essa ministração. Pai, nós te glorificamos nesta manhã, te agradecemos pela noite, pelo clima de hoje, por todas as coisas que o Senhor já preparou para nós. E este momento, Pai, tão especial, em que nós vamos falar da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa vir abrir o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, fluir em revelação e iluminação do Teu Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a palavra em fé, que nós possamos ter os nossos ouvidos agora adequados em ouvir a Tua palavra e receber a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, já te agradecendo. Amém. Amém? Ok? Então, eu quero compartilhar hoje essa palavra, né, com os irmãos. Algo assim que tem queimado em meu coração. Sempre existe algo que queima em nosso coração. E uma coisa que o Espírito Santo ele tem ministrado muito na minha vida é sobre vivermos uma vida espiritual. E muitas das vezes, quando nós falamos que a vida é espiritual, ou que nós somos espiritual em Deus, somos questionados, ou às vezes as pessoas duvidam, ou dizem que estamos generalizando todas as coisas. Mas eu creio que, pelos ensinamentos que nós temos recebido, tanto da parte do apóstolo Éder, das revelações do Espírito Santo de Deus, não há dúvida de que somos espiritual e que vivemos em um mundo físico e que aqui não é o nosso lugar. E o que nós precisamos para compreender todas as coisas é a fé, porque a fé é algo poderoso em nós. E às vezes, até mesmo para ministrar sobre a fé a alguém, é difícil, porque pela mentalidade que às vezes a pessoa tem. Uma mentalidade que muitas das vezes cultivamos de um mundo religioso que veio a nós. E o entendimento religioso ele é muito fácil de se absorver e muito difícil de se livrar. Eu nasci num berço evangélico, mas eu vivia a metade da minha vida, ou mais um pouco da metade da minha vida, muito religiosa. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque a minha mente ela tem aberto cada dia mais. Quando nós lemos lá em Romanos 12, 2, a palavra vai dizer que... Deixa eu abrir aqui. Romanos 12, 2 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então, a palavra está dizendo que nós não devemos conformar com este século, com este mundo, mas nós precisamos ter a nossa mente renovada, transformada pela palavra de Deus. Só com esta mente é que nós vamos entender as coisas do Espírito. Mesmo as leis, os estatutos, os princípios, que a gente tem aprendido muito sobre isso, se eu não tiver uma mente transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, nós não vamos experimentar esta boa, agradável e vontade de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas, ao aceitar a Cristo, pensam que aceitou e ponto. Não, aceitar a Cristo é como você receber uma placa dizendo prossiga, tem mais. E só que este mais, para nós vivermos, que é a boa, a perfeita vontade de Deus, sem uma mente transformada, nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo em Deus ou viver este reino pleno
aqui na terra para nós. E eu sempre falo que ignorar as leis, ignorar os estatutos, ignorar os princípios de Deus, de qualquer forma, ele vai vir contra nós ou a nosso favor. Então, é melhor obedecer. E então a nossa vida, ela é espiritual em Deus. Quando nós lemos lá em Colossenses 1:13, quando a palavra diz que Deus nos libertou do império, ou outra versão diz que Deus nos libertou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amado. Então veja que antes a gente vivia sobre um domínio, porque potestade significa força, poder, domínio, imposição. Então nós vivíamos sobre o império das trevas e ele nos transportou para o império do seu amor. Então nós temos que crer que hoje nós estamos vivendo no reino deste amor. E para compreender este reino, nós precisamos ter essa mentalidade transformada pela palavra de Deus. E também eu quero compartilhar um outro verso também que está em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Eu achei fantástico aqui em 2 Coríntios 10, onde realmente nós encontramos, tá tudo bem aí? Ok? Nós encontramos a palavra dizendo exatamente o quanto nós somos espiritual. O verso 3 de 2 Coríntios 10 fala assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, embora sejamos humanos, embora andamos aqui, mas nós não somos daqui. E muitas das vezes, por não entender que não somos daqui, nós queremos usar as armas daqui. Então, por isso que muitas das vezes nós não vencemos as guerras. Porque a palavra está dizendo que, embora sejamos humanos, embora tenhamos essa característica humana, mas a nossa vida, ela é espiritual. Nós não somos daqui. Por isso que, se nós usarmos as nossas armas humanas, armas físicas, nós não vamos vencer. Porque nós não estamos lutando contra o ser humano. A nossa luta não é convencional, a nossa luta ela é espiritual. E uma luta, uma guerra espiritual, somente o Pai pode vencê-las. Por isso que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. E nós entendemos que nesse verso 3 aqui, há uma guerra acontecendo. Minha palavra está dizendo para mim e para você que nós somos espiritual e há uma guerra acontecendo. Há uma certeza de que nós somos espiritual também. Gálatas 4:6 vai dizer que agora, pois, que sois filhos de Deus, Deus colocou dentro de nós o Espírito de Jesus Cristo. Está escrito isso. Então, se agora o Espírito de Jesus Cristo habita em mim, então eu passo a ser semelhante a Cristo. Então eu tenho uma plena certeza de que eu sou um ser espiritual em Deus e que tenho uma característica humana, mas eu não pertenço a este mundo. Se nós tivermos essa mentalidade de que somos espirituais em Deus, que a vida é espiritual, não haverá guerra em que o Pai não possa vencer por nós. Porque nós vamos começar a usar as nossas armas certas. O verso 4, ele fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando as contendas. Então veja bem, meu Deus, esse versículo ele é maravilhoso. Ele está dizendo que as nossas armas não são terrenas, não são feitas por mãos de homens, mas são poderosas em Deus. E o que são fortalezas? Fortalezas são muralhas, são ideias da nossa cabeça, pensamentos.
teoria que você aceitou na vida que impede de te mover. Então, essas são as fortalezas. Os pensamentos, nós começamos a pensar, e esses pensamentos, principalmente quando ele é contrário à palavra de Deus, ele vai gerando em nós fortalezas. E às vezes muito difícil depois você lidar com essa muralha na nossa mente, esses pensamentos. E então a palavra está dizendo que essas fortalezas, que são os nossos pensamentos, só podem ser derrubados pelo poder do Espírito de Deus. Então, as armas da nossa milícia, ideias que foram construídas na nossa mente, ideias religiosas, ideias romanas, essa mente, ela só pode ser transformada pela palavra de Deus. Essa é a nossa arma, porque a fortaleza na mente são ideias na nossa cabeça. Tem pessoas que não têm nada para se orgulhar e é orgulhoso. Nós aprendemos muito com o apóstolo Éder sobre o orgulho. Então, a vida, ela é espiritual. E essas fortalezas na nossa mente, ela foi colocada de forma errada. E agora nós precisamos dessa arma poderosa em Deus para desfazer essa mentalidade romana, essa mentalidade religiosa, para destruir. É interessante que o verso 5 fala que essa arma também ela é poderosa para anular as contendas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, toda imaginação que se levanta contra o conhecimento de Deus. E ele termina dizendo esse versículo: e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, isso é ter um conhecimento de que a vida é espiritual. Quando nós lemos o Salmo 119, o salmista Davi, ele fala no verso 11, ele fala, abre, deixa eu abrir aqui em o Salmo 119, tá dando para acompanhar? Eu estou sendo muito rápida, ok? O Salmo 119, o verso 19, o salmista ele fala assim: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Veja que Davi, ele desejava entender as leis de Deus. Ele disse: não esconda de mim a tua lei. E o verso 12, ele fala: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então veja que o rei, ele desejava entender as leis de Deus, os preceitos de Deus. O verso 18 ele fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o salmista ele nos ensina, aqui no verso 66 também, ele fala assim, ele diz: ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Eu já creio, ele dizia, eu quero mais. Davi, ele desejava mais deste conhecimento de Deus. E hoje o que nós precisamos? Nós precisamos desejar mais conhecimento de Deus. O salmista, ele disse: não esconde de mim os teus mandamentos. Ele disse: eu quero andar nessa palavra, andar nessa luz. E o verso 67 também ele fala, acho interessante, ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja que interessante, ele estava dizendo, antes do nosso problema começar, nós já andávamos errado. Antes de sermos afligidos,
ou no emprego, ou com qualquer uma situação que andou errado, na verdade, o errado que está acontecendo agora, ele já existia. Ele já existia. Então, veja, Davi se corrigiu e ele disse, antes de ser afligido, andava errado. Ele reconheceu que o que ele estava passando é porque ele estava andando errado. E aí, de repente, ele fala, mas agora, ele diz, agora eu creio, e eu guardo a sua palavra. Então, quando você anda no Espírito, nós somos separados totalmente das aflições deste mundo. Então, quanto mais rápido nós entendermos que a vida é espiritual, mais nós vamos fluir em Deus. E o Salmo também, 89, ele diz assim, o verso 22, diz assim, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir, o filho da perversidade. Por quê? Porque uma vez ativado no Espírito, nós somos protegidos pelo Eterno. Nós somos protegidos por Deus. E o que nos falta é este conhecimento pleno dessa palavra. Que o Espírito Santo ele possa, cada dia mais, sabe, nos trazer revelação, iluminação de quem é este Deus, o coração de Deus para nós, para que nós possamos crescer cada dia mais, cada dia mais. A palavra de Deus, ela fala que lá em Romanos, existem tantas coisas maravilhosas do Espírito para nós, tantas coisas, que 30 minutos, uma hora, o dia inteiro, é pouco para descrever tantas coisas que existem, né? No reino do Espírito para nós. E quando Jesus encontrou com aquela samaritana, ele disse para ela, olha, o Pai, ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então veja que as coisas do Espírito, nós não vamos alcançar com uma vida desajustada, nós não vamos alcançar de qualquer maneira, porque existe muito em Deus para nós. Só que o que existe em Deus para nós é espiritual. E só se alcança as coisas espiritual quando nós andamos no Espírito. Não tem como um ser humano tocar nas coisas que são espiritual. Mas vivendo uma vida no Espírito, nós trazemos as promessas de Deus e as promessas são materializadas no reino físico a nosso favor. Isso é andar no Espírito, andar na verdade, ser honesto, caráter, fidelíssimo em tudo, tanto com as leis terrenas quanto as leis espirituais. Então, isso é andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, sabe, eu amo o apóstolo Paulo, a palavra quando ele diz que, agora que ele tem uma palavra, acho que é em Romanos, ele fala, agora que eu conheci este Cristo, eu quero também conhecer o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia. Sabe, ele desejou isso intensamente. Ele disse, se o Espírito que ressuscitou a Cristo ao terceiro dia agora habita em mim, eu quero conhecer este Espírito. Porque a palavra diz neste texto que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. E este Espírito, ele é poderoso para vivificar o nosso corpo mortal. Tem noção disso? Se nós pararmos para imaginar sobre isso, queridos, não era para nós termos nenhum tipo de enfermidade no nosso corpo. Isso é fé, isso é crer. Há uma diferença em acreditar e uma diferença em crer. Crer e fé em Deus. A palavra diz que este Espírito, Romanos 8:11, ele fala que o Espírito que vive em você, ele disse, este Espírito vai te tornar vivo, vai colocar vida em você, vida na sua mente, vida no seu corpo físico, vida no seu ministério. E por outro lado,
este espírito que vive em você, ele vai fazer o seu corpo vivo, sabe? Um corpo destinado. A mente, o seu corpo mortal se tornará vivo em Deus, pelo Espírito Santo que habita em você, que habita em mim. E se esse Espírito vive em nós, vive em mim e vive em você, ele vai vitalizar seu corpo mortal. E isso é a nossa realidade. Esta é a nossa identidade. A nossa identidade, ela é em Cristo Jesus e não desta terra. Então, não devemos aceitar nada menos, nada contrário do que a palavra diz para nós. O código, como diz o nosso apóstolo, a chave é obediência, sabe? Obediência. Mente transformada pela palavra de Deus. Veja que as fortalezas, as ideias que foram colocadas na nossa mente nos impedem de ver a realidade, nos impedem de entender a nossa identidade com Cristo, porque a religiosidade, a mentalidade que recebemos, às vezes, na infância, no decorrer da nossa vida. Então, às vezes nós estamos, mesmo que ainda estamos sujeitos a dores, febres, são elementos do mundo. Ainda, mesmo que a gente entenda que esses elementos são do mundo, mas nós entendemos que o Espírito de Cristo habita em nós. Jeová Rafá, o Deus que cura, ele habita em nós. O Deus que liberta, habita em nós, que transforma, habita em nós. O que nós precisamos fazer, queridos, é valorizar mais essa presença do Espírito Santo dentro de nós, invocarmos mais essa presença. Às vezes eu fico imaginando, sabe, o Espírito Santo muitas das vezes, mesmo quando a noiva não deseja, quando em Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem vem, né? Ora vem, Senhor Jesus. Eu entendo que o Espírito Santo, ele está desejoso para a volta de Jesus, porque ele está dentro de nós e muitas das vezes não consegue fazer nada por causa da nossa mentalidade, sabe? Então, nós precisamos ter essa mente transformada pela palavra e entender de uma vez por todas que não somos desta terra. Nós estamos aqui de passagem. A palavra diz que nós somos forasteiros, peregrinos aqui. A nossa realidade é outra, o nosso governo é outro, o nosso sistema de vida é outro, sabe? No céu, que é a sua realidade, a sua pátria, a sua morada, a sua cultura é o reino. E na nossa cultura não tem mentira, na nossa cultura não tem engano, não tem prostituição, não tem roubo. Então nós precisamos viver uma vida nesta terra, sabe? É uma dinâmica. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, porque eu entendo que aqui não é o meu lugar. Aqui não é a minha morada eterna. A nossa morada eterna é em Cristo Jesus. E então, essa palavra de Deus, né, transformadora, ela que transforma a nossa vida, ela precisa ser cada dia ativada em nós, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E nós devemos declarar esta fé em Deus, porque a fé é o que agrada ao coração de Deus. E para eu crer na palavra de Deus, eu preciso ter ouvido essa palavra para crer. E nós já ouvimos essa palavra. E nós precisamos crer nesta palavra. Talvez o que falta mais em nós é uma fé ativada para vencermos obstáculos, vencermos o tempo, chamar o tempo ao nosso favor. Talvez hoje seja a nossa última reunião, talvez seja o último culto nesta manhã, o nosso último contato. Nós não sabemos a hora e nem o dia, mas nós sabemos que a qualquer momento
Ele nos chamará. A qualquer momento, Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua escolhida. E nós precisamos pensar nisso. Estamos vivendo em um tempo difícil, nesse tempo de pandemia, e nós queremos que a nossa geração nunca viu algo semelhante a isso. Mas isso é só o início de dores. Já vimos tantas coisas em vários países, mas o Brasil nunca viveu algo tão forte como está vivendo agora. Nunca vivemos uma guerra, a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra, mas o que nós estamos vivendo é algo para despertar a nossa vida. Igreja, é tempo de despertamento. Jesus está voltando. Não sabemos o dia e nem a hora. Então nós precisamos viver o hoje como se ele fosse o último dia da nossa vida. Mulheres, homens, façam tudo o que tem que fazer e façam agora, façam hoje. Deixa para trás os ressentimentos, libera o perdão, perdoa a si mesmo e vamos viver uma vida de comunhão com o nosso Deus, com o Espírito Santo de Deus. É esta palavra que eu quero deixar ao seu coração, ao nosso coração nesta manhã, dizendo mais uma vez que a nossa vida, ela é espiritual em Deus e que nós precisamos ter essa mente transformada pela palavra de Deus, uma mente renovada pela palavra de Deus. E assim nós vamos alcançar lugares altos em Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Meu tempo também já acabou, né, apóstolo? Ok? Eu quero orar com vocês. Já são... Hã? Pode prosseguir, tô fazendo. Pode. Temos mais tempo ainda? Temos mais um tempinho? Geralmente a gente faz esses 30 minutos, mas quando tá ministrando, a gente vai liberando, né? Ok. Amém. Vocês estão entendendo? Então, eu vou voltar aqui no Salmo 89, porque eu achei aqui um tesouro neste Salmo, tão maravilhoso. Quando eu disse para vocês que quando nós andamos no Espírito, você é separado da aflição deste mundo. Isso é viver debaixo de uma atmosfera de glória. Isso não é para qualquer um, entende? É para aquele que tem uma vida ativada em Deus. Uma vez eu fiquei pensando, meu Deus, como o povo de Israel vencia aquelas guerras? 3.000 homens, né? Era uma batalha tão dura, né? De mão a mão. E o apóstolo ministrou uma vez aqui na casa de oração, no Ainhop, em Caratinga, sobre isso. E ele disse que aquele povo, eles venciam por quê? Havia uma atmosfera de pavor sobre o povo. Então, aquela atmosfera do medo, de pânico, fazia com que eles perdiam a força e então eles perdiam a batalha. E quando nós temos essa vida ativada no Espírito, nós vivemos essa mesma atmosfera sobre nós. É algo invisível, mas totalmente real. Tanto no financeiro, quanto no emocional e quanto no físico. Então, por isso que eu disse que quando nós temos uma vida ativada em Deus, como o salmista Davi, ele desejava isso, ele dizia: eu quero mais de ti, eu creio, eu quero conhecer as suas leis, os seus mandamentos, eu quero obedecer. Então, por isso que eu disse que quando nós estamos vivendo uma vida com o entendimento que a vida é espiritual em Deus, nós somos separados dessas aflições. E olha que interessante aqui, este Salmo 89, o verso 22, que eu li, diz assim: o inimigo jamais o surpreenderá, nem
o há de afligir, o filho da perversidade. O 21. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. 23. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que eu odeio. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. O 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. O 28. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Agora veja o 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. E olha a importância de nós passarmos isso para a nossa geração. O 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Então, irmãos, o segredo é obedecer a Deus, viver essa vida no Espírito. Sabe, lá em 2 Pedro também tem um versículo que eu amo muito, que ele fala assim, 1 Pedro 1:2, ele fala, deixa eu achar aqui, 1 Pedro 1:2, ele fala assim, 2 Pedro, desculpa aí, 2 Pedro 1:2 fala assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Veja isso. Ele disse graça e paz. Ele não disse seja adicionado. Ele disse seja multiplicado. Ou seja, pleno conhecimento. Um tipo especial para mim e para você. Ou seja, depende de você, depende de mim, para que esta graça seja multiplicada na minha vida. E uma vez essa graça sendo multiplicada na minha vida, no meu conhecimento, e esse é o nosso trabalho, eu estou dizendo que depende de mim e de você, para que esta graça seja multiplicada. É de acordo com o meu coração, com a minha fidelidade, com a minha vida espiritual em Deus. Quanto mais espiritual em Deus eu me tornar, mais essa graça será multiplicada, multiplicada, multiplicada na minha vida. Então nós precisamos dessa graça de Deus para vencermos, para adquirirmos. O próprio Deus, ele diz lá em Oséias 4:6, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Ele não disse o meu povo sofre por falta de fé, por falta de maturidade. Não, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais eu ouço, mais a minha fé ela é ativada. Quer aumentar a sua fé? Ouve a palavra de Deus. Sabe? Ouve a palavra de Deus. Não existe oração para aumentar fé. Não existe jejum para aumentar fé. O segredo está em ouvir adequadamente a palavra de Deus. Ouvir em fé e crer no que está escrito. E essa falta de conhecimento nos impede, sabe, de viver esta graça, essa graça multiplicadora na nossa vida. E quando nós temos esta graça, nós não temos, quando nós encontramos com os amigos, nós queremos falar dessas coisas, sabe? O nosso coração ele vai estar cheio e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você não tem problemas para contar para o seu amigo, sabe? Porque você tem graça, graça,
graça, habilidade através da graça, sabe? Você tem mais favor, você tem mais habilidade, mais estabilidade, mais velocidade. E você se tornará uma maravilha para a sua geração, com esta multiplicação dessa graça de Deus nos nossos corações. Então é isso que eu quero deixar nesta manhã, agradecendo aqui a oportunidade, o privilégio, e eu quero orar com vocês para finalizarmos aqui. Se você quiser colocar a mão na sua mente, você pode colocar e pedir ao Senhor, peça a Ele. Se você está tendo dificuldade na compreensão da palavra, peça a Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus. Eu oro pelos teus filhos. Eu oro também pela minha vida, Pai. Para que toda fortaleza na mente, toda confusão, toda imaginação, toda contenda, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi imposto pela potestade das trevas, Pai, que a tua palavra agora, Senhor, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, Pai, para destruir toda filosofia humana, para destruir toda arrogância, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que a tua palavra venha agora demolir, destruir todo o império na nossa mente, que a nossa mente seja transformada pela tua palavra, para que nós possamos fluir e alcançar lugares altos em ti. Em nome de Jesus, diga comigo assim: eu agora, pela palavra, eu domino todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Diga, mente, seja agora transformada pelo poder da palavra de Deus, que é eficaz financeiramente, fisicamente e emocionalmente. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe agora, hoje e todos os dias que Ele determinar para nós. E num dia nós os encontraremos, se não for aqui na terra, será na eternidade, em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, recebo cada palavra e decreto em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém, amém. Um grande abraço. Outro também, apóstolo, um grande abraço. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia a todo mundo e fique com essas palavras. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Obrigado, viu?